E nós vamos falar sobre mais um ministro do STF que vai mostrar sua verdadeira cara agora, né? Depois da Carmen Lúcia sempre defendeu a liberdade de expressão. No dia que teve que aprovar um decreto no STF para dizer que não, a liberdade de expressão é só temporário, é só até a eleição, tá valendo até hoje a decisão do STF. A Carmen Lúcia já falou agora, não, que temos que censurar todo mundo mesmo, que não tô nem aí, que viva a censura e não sei o que lá. Esses ministros do Supremo mostram a cara conforme a necessidade política deles. E agora nós vamos ver o Zanin fazer a mesma coisa. O Zanin vai encarar o caso do Bolsonaro agora. Ele é um dos responsáveis por decidir se aceita a denúncia do PGR contra o Bolsonaro. Nenhuma dúvida que é lógico que eles vão aceitar, a gente sabe que eles vão aceitar. O curioso desse caso é que o Zanin foi quem defendeu o Lula no projeto dele. E ele sempre criticou um monte de coisas no caso lá do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que falou que não, que a justiça correu muito e coisa e tal. E aí agora, aparentemente, eles vão julgar o caso do Bolsonaro com um detalhe. Muito mais rápido do que o caso do Lula. Isso que eu falo que é um absurdo para vocês. Mesmo comparar, esse pessoal tá tentando comparar, tá querendo colocar Bolsonaro igual a Lula e não sei o que era. O caso da Lava Jato é a mesma coisa do STF. Não, não é não. A Lava Jato fazia sentido, a Lava Jato teve devido processo legal. O caso do STF é muito pior, é muito mais rápido, é muito pior do que o caso. E, no entanto, você vai ver o Zanin, que reclamou que estava indo rápido demais o processo contra o Lula lá atrás, ele vai... Agora, o Bolsonaro aceita. Não, o Bolsonaro não tem problema, pode ser rápido. Vamos ver isso acontecer. É a Carmen Lúcia 2.0, jogando todos os freios morais, todo o garantismo, porque contra Bolsonaro vale tudo, né, para esse pessoal. Essa notícia foi sugerida por Bitman, quem tá morto é o mar, não eu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Zanin, vocês sabem, né, diz que não se declarou suspeito, falou que pode julgar o caso do Bolsonaro, que não tem problema nenhum. Ele e o Dino, né, ambos que criticavam o Bolsonaro pra caramba, o Dino que falou que o Bolsonaro é o capeta, é a encarnação do mal e não sei o que lá. Não sou suspeito, não, vou poder julgar o Bolsonaro com a maior isenção do mundo, né, aquela coisa que é uma piada no final das contas. Esse pessoal está jogando o nome do STF no lixo completo, né. Enfim, e o Zanin agora tem esse desafio adicional, porque o Zanin vai aceitar a denúncia contra o Bolsonaro. A gente sabe que vai aceitar. A gente sabe que a esquerda não vê outra alternativa que não seja essa. Por quê? Porque sabe que Bolsonaro vai ganhar em 2026 se eles não proibirem de alguma forma Bolsonaro de concorrer. Eles vão partir para a solução Venezuela, a solução Nicarágua, né? Temos que proibir Bolsonaro, porque senão ele ganha. Pô, e aí, imagina como é que vai ser Bolsonaro ganhando a eleição, né? Toda a nossa narrativa que a gente diz que Bolsonaro é um monstro, que ninguém gosta do Bolsonaro, não sei o que lá, e o cara vai lá e ganha. Como é que a gente faz agora, né? Como é que a gente faz para defender a democracia desse jeito, né? Enfim, o Zanin vai votar pela aceitação da denúncia, mas aí o pessoal da Folha de São Paulo está mostrando aqui o absurdo que é isso, porque o Zanin foi justamente um dos caras que criticou na Lava Jato a questão da velocidade da Lava Jato. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que essa crítica do Zanin à velocidade da Lava Jato foi uma crítica injusta. A Lava Jato, ela levou um tempão, foram 6 anos fazendo investigação, com um monte de gente o pessoal do doleiros, né, os doleiros da Lava Jato, depois o pessoal da Petrobras, depois o pessoal da política, um monte de gente que assinou acordo, assinou confissão, tudo. Não foi um caso só como o Cid, que eles apertaram o Cid pra caramba e assinou uma delação premiada ali absurda, totalmente, claramente maculada, né? O pessoal adora dizer que não, porque a Lava Jato obrigava as pessoas a assinar delação premiada, porque se não assinasse delação premiada não era solto. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. As pessoas que assinaram delação premiada sempre estavam soltas, né? Ou seja, eles acusam a Lava Jato de uma coisa e repetem o que a Lava Jato, que eles diziam que a Lava Jato fazia. A Lava Jato não fazia aquelas coisas, mas o que eles diziam que ela fazia, eles fazem agora contra a Bolsonaro. E uma das coisas mais impressionantes disso, que eu já falei para vocês, é o absurdo do tempo, né, da escala de tempo disso. De novo, o Lula, foram 6 anos de investigação, de processo contra o Lula e coisa e tal, até ele ser condenado em primeira instância, depois foi condenado em segunda instância, foi condenado no STJ, mas assim, com todo o devido processo legal, com várias instâncias de jurisdição, sendo julgado por juízes diferentes e coisa e tal. O Bolsonaro não tem nada disso, meu amigo.
Bolsonaro é só o Xandão que julga ele, não tem mais ninguém, não pode nem ir para o plenário, não vão mandar nem para o plenário do STF. Vai ser na primeira turma, na segunda turma, agora eu não sei, é a primeira turma. Vai ser na primeira turma, que é onde só tem petista, não tem ninguém, nem os indicados pelo Bolsonaro estão lá no STF. Para que isso? Para poder ganhar fácil, para não ter risco nenhum. Temos que proibir Bolsonaro a qualquer custo. E esse pessoal não está percebendo a armadilha que, por exemplo, aconteceu lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Por que o Trump está tão forte agora? E por que o Trump está tão descontrolado lá agora? Exatamente pela perseguição que ele sofreu. O Bolsonaro, ou quem quer que seja que o Bolsonaro coloque em 2026, vai ganhar essa eleição, e esse pessoal está só adiando esse problema enorme. Estão criando um monstro. Por quê? Porque à medida que o governo Lula piora, degrada ainda mais a economia, piora a situação para todo mundo, quem é que o povo vai querer? O pessoal vai querer o anti-Lula. E quem é o maior anti-Lula do mundo? É o Bolsonaro, não tem outro. Quanto mais o pessoal bate no Bolsonaro, mais pregam nele a plaquinha de anti-Lula. E o povo vai querer um anti-Lula em 2026. Olha só a armadilha que esse pessoal está se colocando, né? Então, no final das contas, aqui, o Supremo, a previsão é de julgar Bolsonaro de forma acelerada, com conclusão ainda esse ano sobre a justificativa de evitar contaminação nas eleições presidenciais de 2026. Ou seja, com o objetivo de tornar o Bolsonaro inelegível, impedir ele de concorrer de qualquer jeito, de ajudar quem quer que seja. Olha só o que esse pessoal quer fazer. Um absurdo completo. De novo, os processos de inelegibilidade no TSE, você pode ver todos eles, duram anos. É tudo 4, 5, 6 anos que a pessoa até ser decretada inelegível. O Bolsonaro, meu amigo, o Bolsonaro saiu da presidência em dezembro, quando foi em junho, ele estava inelegível já. Foi declarado, foi o processo mais rápido da história do TSE para tornar alguém inelegível. Sem contar o problema que o processo foi baseado em absolutamente nada, né? Porque foi baseado na ideia de que uma reunião com embaixadores seria alguma coisa que afetaria o resultado da eleição. Como que uma reunião com embaixadores afetaria o resultado de eleição? Por mais que você considere que o que o Bolsonaro falou na reunião foi absurdo, ele criticou a urna eletrônica, não pode criticar a urna eletrônica e coisa e tal, tá. Mas como que isso afetaria a eleição? De que maneira que isso afetaria a eleição no final das contas? Não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, o Zanin, ele foi advogado do Lula durante o Lava Jato e ele sempre criticou a celeridade da Lava Jato. E, de novo, a celeridade da Lava Jato levou 6 anos para condenar o Lula. O Bolsonaro foi 6 meses, meu amigo. E agora, tá acelerado pra caramba, mais acelerado do que tudo nesse negócio, inventaram esse projeto do golpe, esse processo do golpe que não tem evidência de nada, mas que a gente sabe que eles vão aceitar, porque né, estão numa situação de que partiram pro tudo ou nada, agora para eles é tudo ou nada, no final das contas vão aceitar, ou seja, a gente vai ver esse espetáculo deprimente do Zanin indo contra tudo que ele falou na vida dele inteira, para poder dizer que não, como é o Bolsonaro, tem que condenar mesmo e foda-se, né? É igual o espetáculo deprimente que foi a Carmen Lúcia, falando que não, que sempre defendeu liberdade de expressão, mas nesse caso vamos fazer uma exceção até o dia das eleições, e tá a decisão valendo até hoje, desde o dia das eleições, um monte de gente calada, um monte de gente censurada, e a Carmen Lúcia agora, ó, não fala nada, não posso falar nada, deixa quieto, não sei o que lá. Mais uma vergonha do STF. O STF deixou de ser uma corte de justiça, deixou de ser um tribunal de fato e se tornou um arranjo político. Pior do que isso, um arranjo político ditatorial que quer mandar no país. Está se queimando, eles não estão percebendo o tamanho o grau de erosão que eles estão causando na instituição, o STF, né? Porque, de novo, é preciso separar as coisas. Uma coisa é a instituição do STF. Outra coisa é essa cambada de pé rapado burro que tá lá no STF temporariamente fazendo esse monte de merda. O Xandão é um deles, o Zanin é outro, o Dino é um terceiro. Esse pessoal está queimando o filme do STF com essa ânsia de condenar Bolsonaro sem ter absolutamente nada contra ele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.